Mas vamos ao tema que você propôs. Os vereadores aprovaram, na sessão de ontem, terça-feira, a convocação do secretário municipal de Fazenda, Daniel Grave, para que ele explique os gastos que estão sendo feitos pela Prefeitura de Alagoinhas no combate ao coronavírus. Os vereadores querem detalhes sobre as medidas de contingenciamento realizadas pela Cefaz e pelo governo municipal, com o intuito de reduzir os gastos com contratos, consultorias, gestão, pessoal, entre outros. Além disso, querem que o secretário apresente uma planilha com o impacto financeiro nas contas públicas municipais, a queda da arrecadação e a reposição das perdas financeiras pelos governos federais, melhor dizendo, e estadual. Daniel Grave deverá comparecer à Câmara no dia 12 de maio, próxima terça-feira. Assinaram o requerimento de convocação os vereadores Anderson Baqueiro, Caio Ramos, Darlan Lucena, Tordininha, Oséias Menezes, Code, Pastor Lins, Luciano Almeida, João Henrique Paulilo e Luciano Sérgio, todos vereadores de oposição, que hoje, nem precisa dizer, formam a maioria na Câmara. Verdade. Você mostra aí, Marconi, que hoje a oposição, aliás, se a base não for para a Câmara, para o andamento dos trabalhos não faz falta. Verdade é essa. Se a base hoje do governo, de Joaquim Neto, for ou não for, tem sessão da mesma forma, não tem nem como obstruir, né, a sessão. A não ser, né, aí eu tenho que fazer a contagem sobre as propostas de dois terços, né, para aprovação de 2 terços. Eu ainda não fiz a conta aí, porque agora o Osés também é da oposição. Quantos vereadores, se você puder fazer aí a contagem, Marconi, você que leu aí a matéria, quantos vereadores da oposição hoje consta lá na Câmara, é importante, né? São 17 vereadores. Se tiver 10 da oposição, né, você aí já não precisa de mais nada da base para aprovar qualquer tipo de projeto, ou inclusive barrar, né? Mas o que é que acontece? É importante a ida do Daniel Grave, secretário da Fazenda, para esclarecer esses pontos, porque em época de pandemia fica parecendo que é um cheque em branco, né, para o prefeito gastar onde for, o que for, e não é. Né? São 10 vereadores mesmo. São 10? Então pronto. Então fechou o caixão, viu? Viu, Joaquim? Fechou o caixão, já tem 2 terços da Câmara na oposição. O que é que acontece? Eu falava da questão da pandemia, que não é um cheque em branco, e a gente aqui cobrava, Gomes, uma postura mais combativa da Câmara de Vereadores, no sentido de certa forma, ter um controle sobre esses gastos, e eu fico muito feliz que os vereadores tenham ouvido nosso clamor, e o clamor popular também, né, por mais fiscalização na utilização dos recursos públicos municipais. Agora, o que me chama a atenção é as críticas que o DEM, e eu falo DEM, hoje eu vou até isentar o PT, porque vou falar exclusivamente do DEM, porque o DEM tem como pré-candidato Paulo César. E aí, eu não sei se a população tem a memória curta, às vezes parece que tem memória curta, mas eu quero relembrar o que foi o último ano de gestão do prefeito Paulo César. Principalmente os últimos 6 meses. Então, vou relembrar aqui alguns dados. Primeiro, CPI do SAAI. O SAAI, com aquela falta de água tremenda, e olha que nós não estávamos na época da pandemia. Mas notem a similaridade, muitas vezes, entre o que aconteceu e o que acontece. SAAI, falta de água, inclusive várias manifestações, o povo levando material, né, de casa, prato, copo, para lavar na frente do SAAI. Um rombo milionário nas contas do SAAI, inclusive SAAI, à época, alvo de CPI. Empresa do lixo, recebia aos pedaços o pagamento. Houve épocas de ficar 4, 5 dias, até uma semana sem recolhimento de lixo nas ruas. As ruas ficaram sujas, né? O tapa-buraco inexistiu, a Operação Tapa-Buraco. A cidade ficou parecendo um queijo suíço, aliás, que continua até hoje. E aí recai sobre Joaquim Neto, infelizmente, o fato de não ter conseguido recuperar as estradas da cidade. Então, era todo um momento de caos. Fora que o governo Paulo César deixou de pagar nos últimos meses, aliás, de repassar o recolhimento, né, da Previdência dos funcionários da prefeitura.
recolheu, né, sequestrou do salário dos servidores públicos municipais à época e não repassou para o INSS. E o Joaquim Neto assume tendo, né, recursos sequestrados justamente pelo governo federal para pagar estes valores. E hoje, como é que a gente vê Alagoinhas? Se não é com empresários reclamando falta de pagamento, a gente numa pandemia, a empresa de lixo deixando a desejar, não sei se pagando em dia ou não, mas deixa a desejar. Essa questão dos servidores da prefeitura tentando cortar aí vantagens, auxílio alimentação. Então me pergunto, teria moral para falar do governo Joaquim Neto, os demistas? Eu estou fazendo esse questionamento. E muitos demistas de hoje foram críticos do Paulo César nos últimos 6 meses do governo dele, quando houve rompimento com o Paulo Aze. E aí eu tenho que citar, né, com todo o respeito, o Luciano Almeida, que hoje é crítico de Joaquim, mas foi crítico de Paulo César e hoje apoia o Paulo César. Eu falo dos últimos 6 meses. Quer dizer, como é que a gente acredita na coerência política dessa cidade? Que moral tem os opositores para falar da atual situação? A gente está numa situação difícil, Gomes. Agora, claro, nós da imprensa, a imprensa séria, os vereadores, tem que fiscalizar o governo. Agora, sem dizer que houve um passado glorioso, um passado recente glorioso, porque não houve. E vamos dar o nome aos bois e ser justos com todos. O governo Joaquim Neto é incompetente em muitos pontos, não consegue resolver problemas herdados, mas o governo Paulo César não faz esse gatinho todo, não. Houve problemas sérios, principalmente nos últimos 6 meses, sem contar, né, os casos aí, os indícios de corrupção que varou todo o governo Paulo César, o caso mais emblemático, a obra do Silva Jardim e também os recursos dos contratos do transporte escolar. Eu quero trazer isso à tona, que eu vejo no Facebook, porque na época de Paulo César não era assim, na época de não sei o que não era assim. Era assim, inclusive com relação à UPA, que ele não conseguiu inaugurar em 8 anos de governo. E hoje a UPA também é questionada. Agora, a falta de transparência no governo Joaquim, eu não entendo como ele consegue aquela nota alta no quesito de transparência, porque nesse caso aí do coronavírus, realmente, a gente tem muito poucos dados sobre os gastos da prefeitura, e o Daniel Grave vai na sessão, tem que levar as planilhas, é a convocação, ele é obrigado a ir, e tem que esclarecer todas as dúvidas dos vereadores, e eu estou muito curioso para saber o que é que será colocado, né, pelo secretário, que eu tenho interesse em saber, inclusive, né, onde é que está indo esse dinheiro todo vindo do governo federal e do governo do estado para a prefeitura de Alagoinhas, Gomes. Caio, na realidade a vida é feita de bons e maus momentos, e a história tem registrado esses bons momentos e os maus momentos, e não tem como se retirar da história esse registro. Então os erros e as incoerências, independente de quem as cometa, vão ser utilizados sempre, né, no momento em que houver pronunciamento de um ou de outro para mostrar quem tem ou deixa de ter razão. Com relação à ida do Daniel Grave à Câmara de Vereadores, o Daniel, que não tem aparecido tanto, né, é o chefe da pasta da Fazenda, é uma pasta importantíssima, né? Ele, junto com a Procuradoria, com a Controladoria e a Contabilidade, tem uma função muito importante, que é justamente aquele de organizar as contas do governo municipal para que elas sejam aprovadas, né, ou pelo menos receba o indicativo do Tribunal de Contas da União de aprovação e, consequentemente, a Câmara aprovar. Se a Câmara, que estivesse aí no ano de 2021, fosse a mesma que aprovaria as contas de 2020, dificilmente eu acho que essas contas passariam, porque existe uma série de cobranças dos edis, não é? E nós sabemos que, independente de como as contas sem contas sejam corretas ou não, o que define a sua aprovação é justamente a participação política, como é a mesma coisa o que define na esfera federal um impeachment ou uma ação
é desse tipo. Então, eu não tenho dúvida de que o Daniel Grave vai fazer a sua exposição, como ele sempre fez, brilhante, né? E aí vai responder os questionamentos, porque ele, na pasta que ocupa, é competente, né? Talvez a gente diga que as pessoas não têm competência porque não cumprem o seu papel da forma que nós esperamos que cumpram, não é? Às vezes é igual à seleção brasileira. Você convoca uma seleção brasileira com 11 jogadores e aí você tem uma parcela significativa da população que entende muito de futebol, que se torna técnico e que tem uma outra seleção e que discorda de A, B, C ou D. Agora, o fato é que se o Daniel, por um lado, é um profissional capacitado na sua pasta, né, nós não podemos dizer o mesmo da totalidade do governo. Então, o treinador, que é o gestor, tem sido muito ruim, foi muito ruim na convocação. Claro que todas as regras têm as exceções que precisam ser ressalvadas, mas o governo está em um declínio ascendente. Nem o coronavírus, que quando teve o seu início fez com que o governo saísse dos holofotes negativos, conseguiu manter ele fora desses holofotes, até mesmo por conta das atrapalhadas que ele acaba fazendo no governo, e aí seja o quê? Crítica da imprensa, e observe que ele critica muito a imprensa, mas eu estou pegando um gancho aqui do Marconi, quando o Marconi fala sobre o gasto, o orçamento que é destinado à pasta da comunicação, né? E observe que para querer jogar a conta no colo da imprensa, ele não devia ter um gasto dele, porque está demonstrando de uma forma muito clara, né, muito clara mesmo, que para o governo dele a imprensa acaba sendo importante, né, porque uma parcela dessa imprensa ele consegue com os seus pagamentos, né, com seus contratos, ele consegue fazer com que fique silenciosa ou não se expresse como deveria, mas para uma outra parcela e nós fazemos parte, eu me sinto muito orgulhoso em fazer parte dessa parcela, não gostaria de estar aqui criticando, gostaria de estar elogiando e reconhecendo os feitos, mas infelizmente não existem esses feitos e nós temos que registrar as coisas que ocorrem, e o que nós registramos é que o governo tem sido muito ineficiente na sua atuação, principalmente na reta final de um mandato, que é o que diz muito a respeito do que possa ser ou não a sucessão municipal. E me parece que nesse quesito o governo fez água e não declarou oficialmente que jogou a toalha, mas as últimas nomeações deixam indicativo que a toalha já foi jogada. E aí, para que nós esclareçamos o que significa jogar a toalha, quando no boxe, né, Caio, quando o lutador já está batido lá e tal, e que não consegue mais lutar, aí o técnico lá joga a toalha para dizer que ele declara que perdeu, né, que entrega a luta. Então o Joaquim Neto, nesse quesito, me parece que há algum tempo jogou a toalha, só que aqueles que andam com ele ou não querem ver, ou por conta do resto de mandato que ainda existe, e aí se você fizer a multiplicação, nós estamos em maio, são 8 meses de salário, e aí as pessoas, para garantir os seus salários, ficam silenciosas ou dizem que ele está no bom caminho, o que nós não percebemos que esteja. Ô Gomes, você fez uma alusão com o boxe aí, justamente para evitar o nocaute de fato, aí joga-se a toalha para obter o nocaute técnico, ou seja, quando o seu pugilista não vai à lona na frente de todos. Então, para evitar isso, o treinador joga a toalha. Aliás, parabéns por mais uma tirada sensacional nessa alusão aí.